Mas deixa eu responder essa daí. Deixa eu responder essa aí. Olha, eu diria que o principal desafio, obviamente, na minha perspectiva, é, primeiro, desconstruir, né? Desconstruir, a palavra é essa, alguns estereótipos ou caricaturas relacionadas ao evangelho dentro da mentalidade oriental. Então, como eu disse, infelizmente, ao longo de séculos, né, de tradição, questões históricas, inclusive a própria presença missionária no passado foi associada com colonialismo, com imperialismo, com expansão da cultura ocidental, né? Então, desconstruir essa imagem negativa que está associada do evangelho com o Ocidente, né? Representado aí pela forma híbrida ou sincrética, né, do cristianismo ocidental, porque se tem uma coisa sincrética é o cristianismo no Ocidente, viu, pessoal? Às vezes a gente se preocupa tanto com o sincretismo quando a gente está pregando o evangelho para outros povos e culturas, mas se esquece que a nossa própria tradição cristã no Ocidente é cheia de sincretismos, cheia, lotada. Eu acho que a gente deveria, de fato, exercer um crivo muito mais crítico para o nosso padrão de cristianismo, que muitas vezes vai de encontro aos princípios do evangelho, do que, às vezes, primeiro julgar os outros. A gente primeiro precisa fazer uma autocrítica sobre os nossos próprios padrões. Então, para mim, o maior desafio é isso. É você desconstruir essa imagem que está praticamente solidificada no inconsciente no Oriente. O cristianismo associado com cruzadas. Então, o termo cruzada evangelística é um absurdo utilizar um termo desse no Oriente, né? Porque traz memórias extremamente nefastas, né? Sobretudo para alguém com a tradição muçulmana, por exemplo. Então, questões históricas associadas a cruzadas, associadas a conceitos de colonialismo mesmo, colonialismo britânico, colonialismo francês, entre outras coisas, e atualmente o imperialismo americano, a venda da cultura americana através de Hollywood, demonstrando ali o Ocidente como um lugar onde só tem trapaça, onde só tem sexo promíscuo, onde tem drogas, violência, desonestidade e por aí vai, né? Adultério. Então, isso é um escândalo. Então, eles associam isso. Então, desconstruir, para mim, é o maior desafio. E o segundo desafio é você, de fato, refrear em si mesmo o seu juízo avaliador. Em que sentido? É muito comum nós, pessoal, termos um negocinho que atrapalha demais na missão, chamado etnocentrismo. O que é o etnocentrismo? Trocando em miúdos, é a ideia de que a nossa cultura é superior à do outro. E, naturalmente, a gente usa a nossa cultura como modelo para avaliar e para julgar a cultura do outro. E, fazendo isso, nós temos uma série de conclusões equivocadas. Então, eu aprendi a desenvolver um exercício, uma técnica, uma disciplina. Não era uma disciplina espiritual, de meditação, nada disso. A disciplina que eu aprendi no campo missionário foi: todas as vezes que eu me deparava com algo estranho, seja do ponto de vista cultural ou religioso, toda vez que eu me deparava com algo estranho, automaticamente a minha tendência era de julgar e de avaliar aquilo como errado, né? Usando os meus pressupostos, os meus padrões, as minhas referências, né? Dentro da minha cosmovisão. Mas eu automaticamente me disciplinei a refrear essa avaliação, esse juízo precoce, e eu dizia para mim mesmo: enquanto eu não conhecer a fundo o que está por trás desta prática, isso não é certo nem errado, isso é apenas diferente. Então, para que eu julgue algo, eu preciso fazer um processo chamado contextualização crítica. Basicamente, eu faço uma exegese não apenas da Bíblia. Nós somos muito bons em fazermos exegese bíblica, mas para que eu comunique a Bíblia de forma compreensível naquela cultura, ou seja, para que eu traduza a mensagem sem perder a essência, mas ao mesmo tempo tendo impacto naquela comunidade, eu preciso fazer uma exegese também daquela cultura, ok? Então, fazer uma exegese da cultura significa justamente analisar padrões, entender pressupostos
E isso só se dá quando você se mistura com as pessoas, quando você passa tempo com as pessoas, quando você ouve as pessoas. Há um livro do John Stott que diz: ouça o espírito, ouça o mundo. Ouça o espírito, ouça o mundo. Jesus fez isso. O ministério de Jesus foi justamente esse equilíbrio, esse caminho do meio, né? Olha, vamos colocar aí o budismo agora em pauta, né? O equilíbrio entre ouvir o espírito e ouvir o mundo. O problema é que muitas vezes nós, religiosos, só queremos ouvir o espírito, porque a gente acha que o mundo não tem nada a nos ensinar. O fato, pessoal, é que quando a gente só ouve o espírito e não ouve o mundo, nós começamos a querer dar respostas para perguntas que não estão sendo feitas. Então, para que eu realmente possa aplicar a minha exegese bíblica de uma forma relevante naquele contexto, eu tenho que ouvir as perguntas que estão sendo feitas naquela realidade. Eu tenho que entender quais são as verdadeiras demandas, os verdadeiros issues, né, que se chama em inglês, tanto religiosos quanto culturais, econômicos, para que aí sim o evangelho possa oferecer uma resposta mais adequada do que aquela tradição religiosa tem oferecido. É aí que o evangelho vai ter a sua peculiaridade. Ou seja, apresentando respostas para perguntas que estão sendo feitas naquele contexto. O problema é que quando eu não ouço o mundo, eu fico achando que as pessoas estão me fazendo perguntas, quando na verdade eu estou respondendo coisas que ninguém está perguntando e que não são relevantes para aquela realidade. Então, dois maiores desafios. Desconstruir a imagem negativa do evangelho associada ao cristianismo no Ocidente. E segundo, de fato, compreender a fundo aquela cultura, refreando o meu etnocentrismo para que eu possa realmente construir uma ponte de diálogo com aquela realidade cultural. Esses são os dois maiores desafios, sem dúvidas, na minha opinião, né? Amém, amém, amém. Deus seja louvado. Olha, isso é tremendo, é extremamente maravilhoso o assunto, a gente poder mergulhar no evangelho, a gente poder perceber como é bela a questão da diversidade cultural e como Deus deseja se comunicar com todas as culturas e como ele deixou ganchos que a gente pode aproveitar para revelar o verdadeiro Cristo. Olha isso aqui, Léo. Isso aqui é um exemplo de contextualização literal, tá? Isso aqui não fui eu que inventei. Isso aqui foi justamente uma irmã adventista mongol que entendeu muito bem esse conceito que eu acabei de dizer, de ser biblicamente fiel e culturalmente relevante. É muito comum, dentro do budismo, como eu falei, você ensinar através de imagens, né? Então, nos templos, você tem ali a história de Buda. Por que será que nossas igrejas lá não deveriam também ter pinturas com a história de Jesus, né? Eu acho que seria muito interessante. Então, na dificuldade disso, essa senhora criou isso aqui, né? Porque eles têm muito essas coisas de mandalas e tal, com algumas figuras que vão chamar a atenção. Na verdade, está de cabeça para baixo, né? Um coração com uma cruz, né? Um anjo, a Mongólia com um livro no meio, que obviamente é a Bíblia. Então, isso aqui, olha só que coisa interessante ela fez. Isso aqui vai despertar curiosidade, porque é algo que eles não entendem. Só que daqui para baixo são duas coisas que eles entendem. Então, olha que coisa interessante. Uma ovelha, porque eles criam muito animais, é uma economia basicamente agropastoril. Então, eles têm uma relação com os animais muito grande. Então, eles vão perguntar, mas qual a relação dessa ovelha? E aí você vai poder introduzir o conceito do Cordeiro de Deus. E uma uva, uma videira, né? E na Mongólia, fruta é um artigo de luxo, é muito raro, é muito caro, porque tudo é importado. O pobre não come fruta nem verdura, só come carne e leite. Então, isso aqui vai atrair o interesse dele, porque é algo que ele sempre se interessa, ele vê uma fruta, e aí você vai poder falar da videira verdadeira, né? Então, interessante, né? Como ela conseguiu representar isso aqui de forma visual.